Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Exibido na tela semi-transparente de cor azul pálido, o preço da escritura do Sol Flamejante era igualmente impressionante. Droga! Esse vendedor deve ter caído de cabeça quando era criança. Xifeng xingou alto no momento em que viu o preço. Na verdade, Xifeng não foi a única pessoa que xingou ao ver o preço da escritura do Sol Flamejante, alguns jogadores até acompanharam seus xingamentos com alguns gestos de dedos. 1000 moedas de ouro. Essa pessoa simplesmente estava louca. Xifeng então olhou para o nome do vendedor. Incrivelmente bonito. Xifeng só podia olhar para essa pessoa com respeito ao ver esse nome exótico. Quão narcisista essa pessoa era? Ao olhar para esse nome, Xifeng também podia adivinhar vagamente a razão pela qual o preço da escritura do Sol Flamejante era tão alto. No entanto, como ele tinha visto a escritura do Sol Flamejante, não poderia desistir facilmente. Por isso, ele enviou uma solicitação de comunicação para essa pessoa chamada Incrivelmente Bonito. No entanto, Xifeng escondeu seu nome ao fazer a chamada, impedindo que Incrivelmente Bonito descobrisse sua identidade. Depois de esperar por cerca de 10 segundos, Incrivelmente Bonito atendeu a chamada. Quem é você? O que você quer comigo? Você não está me pedindo para te ajudar a subir de nível, está? Se você for uma garota bonita, este irmão pode te carregar para a vitória comigo. O narcisismo transbordava na voz de Incrivelmente Bonito ao falar, e ele passava uma vibe de ser um delinquente. Xifeng ficou instantaneamente pasmo ao ouvir as palavras de Incrivelmente Bonito. Garota? Te carregar para a vitória? Quem era essa pessoa? Até uma pessoa assim conseguiu obter a escritura do Sol Flamejante? O mundo já estava tão bagunçado assim? Ei, fala alguma coisa, você morreu? Não me diga que você é um travesti, certo? Esse irmão não tem esse tipo de gosto. Incrivelmente Bonito de repente começou a entrar em pânico. Olá, estou interessado em comprar a escritura do Sol Flamejante que você colocou na casa de leilões. Será que você pode vendê-la para mim por um preço mais baixo? Xifeng perguntou. Então você quer comprar esse item? Claro, posso. Incrivelmente Bonito sorriu, percebendo, vou reduzir um pouco o preço para você. Que tal 900 moedas de ouro? Esse é um preço muito justo. Xifeng sorriu levemente ao ouvir o preço pedido por Incrivelmente Bonito. Ele então calmamente declarou seu próprio preço, 20 moedas de prata. Xifeng não acreditava que Incrivelmente Bonito sabia o verdadeiro valor da escritura do Sol Flamejante. Apenas humanoides de fogo nível 10 ou superior soltavam a escritura do Sol Flamejante. No entanto, sua taxa de drop era um pouco baixa, então seu preço de venda era muito alto, a pessoa comum geralmente não podia pagar. Mesmo assim, ainda não valia o valor insano de 1000 moedas de ouro. Com esse tipo de dinheiro, os jogadores poderiam até comprar um item de classificação épica. Por que se preocupariam em comprar um item como a escritura do Sol Flamejante se tivessem esse tipo de dinheiro? Ei, camarada, você não está sendo sincero aqui. Foi você quem tomou a iniciativa de me contatar, e ainda está oferecendo um preço desses? Você sabe a qual guilda eu pertenço? Incrivelmente Bonito sorriu orgulhosamente, dizendo, já ouviu falar da Estrela Negra? É uma guilda de terceira classe de elite na cidade do Rio Branco. Com esse nome, você não deveria oferecer pelo menos 100 moedas de ouro? Estrela Negra era de fato uma guilda poderosa na cidade do Rio Branco. No entanto, o que isso tinha a ver com Xifeng? Uma moeda de ouro. Se você não quiser vender, então esqueça. Xifeng entendeu que Incrivelmente Bonito o estava enganando. No entanto, ele também estava precisando muito da escritura do Sol Flamejante, então decidiu oferecer um preço tão alto. Infelizmente, Incrivelmente Bonito entendeu mal as intenções de Xifeng. Você tem que pensar bem nisso. Em toda a cidade do Rio Branco, só eu possuo essa escritura do Sol Flamejante. Vendo que você é uma pessoa honesta, vou fazer um grande sacrifício e vendê-la para você por 10 moedas de ouro, mais 100.000 créditos. Se você ainda não quiser, só posso procurar outro comprador. Incrivelmente Bonito disse confiantemente. Adeus. Xifeng imediatamente desligou a chamada. Incrivelmente Bonito de repente entrou em pânico quando Xifeng desligou a chamada. Ele não pensou que Xifeng seria tão decisivo. Pelo menos tente pechinchar. Assistindo sua moeda de ouro voar para longe, o coração de Incrivelmente Bonito sangrou de arrependimento. No entanto, ele estava com vergonha de contatar Xifeng novamente. Não acredito que você possa desistir tão facilmente dessa escritura do Sol Flamejante. Incrivelmente Bonito resmungou. Embora ele não soubesse a utilidade da escritura do Sol Flamejante, baseado em seu nome poderoso e tirânico, não era um item comum. Incrivelmente Bonito tinha certeza de que Xifeng sabia o valor desse item. No entanto, ele não queria pagar um preço muito alto, então recuou para avançar.
Com esse pensamento, incrivelmente bonito ficou ainda mais convencido do valor da escritura do Sol Flamejante, definitivamente valia mais que 1000 moedas de ouro. Por isso, incrivelmente bonito correu para a casa de leilões, mudando o preço da escritura do Sol Flamejante de 1000 moedas de ouro para 10.000 moedas de ouro. Ele queria ver se Xifeng estaria disposto a implorar por esse item. No entanto, quando incrivelmente bonito chegou à casa de leilões, ele descobriu que não havia apenas uma única escritura do Sol Flamejante à venda, havia 5 desses livros agora. Além da sua cópia, precificada em 10.000 moedas de ouro, os outros 4 livros estavam todos precificados em 15 moedas de prata. A coisa mais inconcebível era que o número de escrituras do Sol Flamejante à venda continuava aumentando. Em um piscar de olhos, já havia 10 cópias do livro à venda. Que tipo de situação é essa? Incrivelmente bonito arregalou os olhos, ele pensou que estava sonhando. Como poderia haver tantas escrituras do Sol Flamejante? Enquanto a quantidade dessas escrituras do Sol Flamejante aumentava, alguém as comprava, uma após a outra. Havia um total de 32 cópias da escritura do Sol Flamejante oferecidas na casa de leilões. Entre elas, Xifeng comprou 30. Apenas a cópia de Incrivelmente Bonito e outra cópia vendida por Ninguém Se Importa por 20 moedas de prata permaneceram. Incrivelmente Bonito de repente pensou em algo. Ele então rapidamente abriu a seção de troca nos fóruns oficiais de Cidade do Rio Branco. Como esperado, havia um post anônimo declarando, comprando escrituras do Sol Flamejante por 14 moedas de prata cada. Disposto a comprar por 15 moedas de prata se colocadas na casa de leilões. Métodos de compra como esse eram comuns em jogos de realidade virtual. Afinal, os jogadores tinham muitos itens que mantinham em mãos sem colocá-los na casa de leilões. Havia apenas uma quantidade escassa de jogadores como Incrivelmente Bonito que colocariam itens de valor desconhecido na casa de leilões. Xifeng também se lembrou desse fato e pensou que, até agora, deveria haver vários jogadores que conseguiram uma escritura do Sol Flamejante. Minha moeda de ouro! Incrivelmente Bonito queria chorar. Originalmente, ele pensou que o valor da escritura do Sol Flamejante poderia rivalizar com o de um item épico. No entanto, ao ver tantos outros jogadores possuindo esse item, Incrivelmente Bonito imediatamente percebeu seu erro. Se ele tivesse vendido sua cópia por uma moeda de ouro, teria obtido um lucro enorme. Em outro lugar, Xifeng sentiu uma grande satisfação após comprar 30 cópias da escritura do Sol Flamejante. Ele teria completamente esquecido da existência desse item se não tivesse descoberto a escritura do Sol Flamejante na casa de leilões em primeiro lugar. 30 livros devem ser suficientes para meus propósitos. Xifeng olhou para as 30 escrituras do Sol Flamejante em sua bolsa, extremamente satisfeito. Embora ele tivesse gasto 4 moedas de ouro e 50 de prata, reduzindo ligeiramente seus bens, as moedas de ouro que ele possuía só depreciariam com o tempo. Era muito melhor se ele usasse essas moedas de ouro para obter mais lucro. Assim, Xifeng gastou tanto dinheiro para comprar as escrituras do Sol Flamejante. Na vida anterior de Xifeng, muitos jogadores obtiveram a escritura do Sol Flamejante. Infelizmente, nenhum deles sabia sua utilidade. Por isso, eles a vendiam por preços baixos. No entanto, havia um patrulheiro que comprou desesperadamente essas escrituras do Sol Flamejante. Mesmo quando os preços das escrituras do Sol Flamejante subiram para uma moeda de ouro por livro, esse jogador ainda as comprou sem hesitar, ganhando a suspeita de muitos. Então, muitos jogadores começaram a investigar a escritura do Sol Flamejante. Em uma ocasião, um grupo de jogadores encontrou um patrulheiro que caçava sozinho no mapa nível 25, Caverna do Deus das Chamas. Além disso, esse patrulheiro exibia uma cena chocante de matar o chefe e os monstros de elite lá sozinho. Mais tarde, no entanto, os jogadores descobriram que a razão pela qual o patrulheiro podia caçar na Caverna do Deus das Chamas sozinho era graças à escritura do Sol Flamejante. A partir daí, o segredo da escritura do Sol Flamejante foi revelado, fazendo seu preço disparar. No final, mesmo quando a escritura do Sol Flamejante era vendida por 3 moedas de ouro por livro, ainda havia jogadores dispostos a comprá-la. Agora, Xifeng gastou apenas 15 moedas de prata para comprar cada livro. Ele obteve um lucro enorme com essa troca. De qualquer forma, Blackie e os outros ainda precisavam de muito tempo antes de poderem retornar à cidade do Rio Branco. Como Xifeng não tinha nada melhor para fazer, ele poderia caçar o chefe na Caverna do Deus das Chamas. Afinal, sua força atual era muito fraca agora. Ele não poderia completar nem a missão épica, Escuridão Desce, nem a missão única, Coração do Demônio. Além disso, havia muitas missões importantes na cidade do Rio Branco que exigiam uma equipe para serem realizadas. Essa era a tragédia que acontecia com todos os jogadores solo. Por isso, caçar chefes era a melhor opção disponível para Xifeng no momento. Mais importante ainda, a Caverna do Deus das Chamas era um local valioso especializado em soltar projetos de forja.
Esses projetos de forja fizeram daquele patrulheiro um homem rico, e ele ganhou mais de 600 moedas de ouro com todos os projetos de forja que vendeu, tornando-se a inveja de inúmeros jogadores. Logo depois, Shi Feng correu para o portão de teleporte. Ele pagou uma taxa de 24 moedas de prata e se teleportou para a Fortaleza da Chama Vermelha, o ponto de teleporte mais próximo da caverna do Deus das Chamas. A Fortaleza da Chama Vermelha estava localizada no meio do cânion abrasador, um grande vulcão se erguia atrás dela. O terreno ao redor dessa região era extremamente quente o ano todo, e o ar era igualmente árido e escaldante. Uma rajada de vento aqui era como uma onda de calor, e não se sentia um pingo de alívio com ela. Enquanto isso, o ambiente ao redor do cânion consistia apenas em terra e montanhas áridas e queimadas. Por toda parte, rachaduras em forma de teia decoravam o solo. Apenas essa visão já faria alguém perder o apetite. Como se tratava de um ambiente virtual, os jogadores podiam experimentar plenamente o calor escaldante. Estar sedento e encharcado de suor eram apenas inconvenientes menores, mas a visão ficando embaçada? Isso era um problema maior. Além disso, lutar em tal ambiente era extremamente cansativo para a energia do jogador. Devido a um ambiente tão brutal, muitos jogadores não gostavam de caçar ou fazer missões aqui. Além disso, o cânion abrasador não era o único mapa de nível 20 a 25. Havia mais de 20 desses mapas na região de Cidade do Rio Branco. Os milhões de jogadores dentro da região de Cidade do Rio Branco poderiam simplesmente escolher qualquer um desses outros locais para caçar e fazer missões. Por exemplo, a beira do Lago Refrescante, a Floresta Sombria e outros eram bons locais. Não havia necessidade de se torturarem vindo para o cânion abrasador. Para Shi Feng, no entanto, um ambiente tão brutal não o afetava muito. Além de ter ativado a habilidade passiva ocultada, fortalecimento básico do corpo, Shi Feng também tinha 20 pontos de resistência ao fogo. Como resultado, a alta temperatura do cânion abrasador não teve nenhum efeito sobre Shi Feng. Shi Feng também não gastaria muito de sua energia lutando nesse ambiente quente. Além disso, a maioria dos monstros no cânion abrasador causava dano do tipo fogo, então esse lugar era adequado para jogadores como Shi Feng, que tinham alta resistência ao fogo, para subir de nível. A eficiência de subir de nível de Shi Feng aumentaria em pelo menos 20% comparado a subir de nível em outros mapas. No domínio de Deus, o poder da natureza era muito forte. Se os jogadores quisessem subir de nível rapidamente, precisavam superar muitos desses ambientes naturais. Conforme os jogadores progrediam em seus caminhos do domínio de Deus, a importância das resistências também aumentaria. Foi por isso que Shi Feng ficou animado quando soube que a chama demoníaca azul gelo aumentava tanto sua resistência ao fogo quanto sua resistência ao gelo. Após chegar à Fortaleza da Chama Vermelha, Shi Feng abriu o mapa do sistema. Confirmando a localização da caverna do Deus das Chamas, Shi Feng avançou em sua direção por uma estrada de terra vermelha. Embora houvesse muitos monstros de nível 20 superior, como o touro flamejante e o lobo da chama violeta, no caminho para a caverna do Deus das Chamas, Shi Feng caminhava pela estrada oficial. Normalmente havia NPC de alto nível patrulhando as estradas oficiais, e esses NPCs geralmente eram 15 níveis mais altos que o mapa que ocupavam. Além disso, eles patrulhavam em pequenos grupos, e não individualmente. Se houvesse algum monstro tolo que ousasse se aproximar da estrada oficial, esses NPC de nível 40 imediatamente eliminariam a besta ofensiva. No momento em que chegassem a uma distância de 40 metros da estrada oficial, os NPC patrulheiros descobririam esses monstros e os transformariam em sopa. Portanto, todos os monstros ao redor não ousavam chegar a menos de 40 metros da estrada oficial, permitindo que os jogadores viajassem com segurança por ela. Cerca de meia hora depois, Shi Feng finalmente chegou à caverna do Deus das Chamas. A caverna do Deus das Chamas estava situada perto de um vulcão nas bordas externas do cânion abrasador. Muitos monstros de elite e chefes de classificação chefe residiam dentro da caverna. No entanto, mesmo quando os jogadores descobriam esse local, normalmente escolhiam se virar e sair, pois os monstros aqui eram simplesmente fortes demais. Se os monstros não tivessem perseguido aquele grupo, eles não teriam corrido para a caverna do Deus das Chamas, descobrindo incidentalmente o segredo do patrulheiro de caçar chefes e monstros de elite. No entanto, apenas Shi Feng sabia desse segredo agora. Os monstros na caverna do Deus das Chamas eram todos de nível 25 e, geralmente, apenas jogadores que haviam alcançado nível 20 caçavam aqui. No entanto, o equipamento de Shi Feng tinha o atributo de ignorar níveis, então ele podia caçar aqui também, embora com eficiência muito menor. Independentemente disso, ele ainda estaria caçando monstros de nível 25. Mesmo que sua velocidade fosse mais lenta que a de um jogador de nível 20, seus ganhos ainda seriam muito maiores comparados a caçar monstros de nível 14. Quanto ao motivo pelo qual os monstros na caverna do Deus das Chamas eram tão incríveis, era principalmente por causa do dano extraordinariamente alto de seus ataques do tipo fogo. Mesmo que fosse apenas um monstro comum de nível 25, ele ainda poderia matar um tanque do mesmo nível com apenas 2 ou 3 golpes.
Sem mencionar que os monstros na caverna do Deus das Chamas viviam todos em grupos, e geralmente se encontrava 5 ou 6 monstros ao mesmo tempo. Até um tanque com equipamento de alto nível não conseguia lidar com tantos monstros de uma vez. Havia também uma grande quantidade de monstros de elite e elite especial aqui, eles praticamente poderiam matar um tanque do mesmo nível com um golpe. Portanto, mesmo quando os jogadores sabiam sobre a caverna do Deus das Chamas, ainda não havia ninguém corajoso o suficiente para caçar nesse lugar. No entanto, era uma história diferente quando se tinha a escritura do Sol Flamejante. A escritura do Sol Flamejante poderia conceder aos jogadores um efeito de bênção do Sol Flamejante. O efeito estava intimamente relacionado ao ambiente ao redor. Quanto mais densa a mana do tipo fogo presente em um local, maiores eram seus efeitos. O efeito durava 2 horas. No entanto, a introdução da escritura do Sol Flamejante não revelava tal efeito, então os jogadores no passado não conseguiam descobrir seu propósito exato. A caverna do Deus das Chamas podia ser considerada um dos locais dentro do cânion abrasador com a mana do tipo fogo mais densa. Como resultado, o dano do tipo fogo dos monstros dentro dela era extraordinariamente alto. No entanto, precisamente por causa dessa mesma razão, a caverna do Deus das Chamas também era um lugar perfeito para se usar a escritura do Sol Flamejante. No entanto, mesmo com a escritura do Sol Flamejante, Xifeng precisava ter extremo cuidado enquanto estivesse aqui. Afinal, a caverna do Deus das Chamas era um ninho para monstros de nível 25. Com a diferença de nível de 11 níveis, esses monstros poderiam facilmente extinguir a vida de Xifeng com apenas 2 golpes, e Xifeng nem teria chance de resistir antes de morrer. Além disso, o nível de Xifeng era muito baixo, esses monstros poderiam detectá-lo facilmente. Portanto, ele precisava agir com extrema cautela. No momento em que Xifeng cuidadosamente entrou na caverna, uma onda de ar quente varreu ele de dentro da caverna. Justamente quando os 5 sentidos de Xifeng estavam no limite máximo, sua comunicação do sistema tocou repentinamente. Droga! Isso quase me deu um ataque cardíaco. Xifeng pulou, surpreso. Ele olhou para a notificação do sistema. Felizmente, os monstros não podiam ouvir as notificações do sistema. Da mesma forma que o chat de equipe funcionava, apenas jogadores especificados podiam ouvi-las, enquanto os de fora permaneciam inafetados. Dragão voador? Por que ele está jogando domínio de Deus também? Xifeng franziu as sobrancelhas ao ver o ID do chamador piscando diante dele. Esse dragão voador não era outro senão o colega de classe de Xifeng e o 9º colocado na competição de luta da Universidade de Jinhai, Ling Feilong. No entanto, na vida anterior de Xifeng, Ling Feilong só entrou no domínio de Deus muito tempo após o lançamento do jogo. Naquela época, Xifeng já havia se tornado líder da guilda Shadow. Para Ling Feilong entrar no domínio de Deus antes, isso poderia ser o resultado do efeito borboleta? Xifeng baixou a cabeça em pensamento. No entanto, ele logo revelou um sorriso malicioso. Nesta vida, ele não havia revelado o ID de seu personagem para mais ninguém. Quanto a Blackie, Xifeng já havia dito a ele para não revelar nada. Portanto, ninguém na Universidade de Jinhai sabia que Xifeng era Efeng. Da mesma forma, ninguém mais sabia que Blackie era a nuvem negra no domínio de Deus. Os amigos de Blackie só sabiam que ele estava se saindo relativamente bem no jogo. Quem é você? O que você quer comigo? Xifeng atendeu a chamada com um tom frio e imponente, como se fosse um deus olhando para uma formiga. Ling Feilong imediatamente sentiu calafrios por todo o corpo ao ouvir a voz de Xifeng, seguidos por uma imensa pressão. Ele sentiu como se tivesse acabado de sair de uma piscina de água fria. Sua frequência cardíaca instantaneamente disparou para 180 batimentos por minuto. Esse é Efeng, o especialista de nível divino que fez até a União Marcial se submeter? Apenas sua voz já é tão imponente e ameaçadora. A pressão que ele emana é ainda mais forte que a do irmão Zan. É como esperado de um especialista de nível divino. Não é à toa que o irmão Zan queria que eu o recrutasse. Ling Feilong ficou internamente chocado e ficou ainda mais respeitoso com Xifeng. Originalmente, Zhou Yu deveria ter sido aquele a contatar o especialista de nível divino. No entanto, Zhou Yu havia tido um desentendimento anterior com o especialista de nível divino, então a responsabilidade foi empurrada para ele, Ling Feilong, em vez disso. Ling Feilong sentiu que sua chance de brilhar havia chegado. Contanto que ele pudesse lidar com esse assunto de forma apropriada e ganhar o favor de tal especialista de nível divino, sua posição na Shadow subiria rapidamente no futuro, ele certamente superaria Zhou Yu. Afinal, Zhou Yu já havia entrado em conflito com esse especialista de nível divino. No futuro, Zhou Yu certamente teria dificuldade para se virar na Shadow. Antes de Ling Feilong ter sentido pessoalmente a aura imponente de Efeng, ele sempre pensou que ninguém poderia ser tão forte quanto o irmão Zan. No entanto, Ling Feilong agora estava completamente certo de que, se esse especialista de nível divino entrasse na Shadow, até Zan Lovei teria que se submeter à sua força. Enquanto isso, a Shadow também cairia sob o controle desse especialista.
Como vai, especialista? Eu sou o representante da Shadow, Dragão Voador. Nós sinceramente queremos recrutar um especialista de nível divino como você para a Shadow. Quanto ao tratamento que você receberá, por favor, fique tranquilo. Nós da Shadow certamente não o maltrataremos. O tom de Lindy Phelan foi suave e respeitoso ao falar. Afinal, o especialista de nível divino diante de seus olhos agora era alguém que ele precisava bajular desesperadamente no futuro. Ele estava verdadeiramente com medo de que esse especialista de nível divino desligasse a chamada imediatamente. Ao ouvir Lindy Phelan tentar bajulá-lo e sua atitude respeitosa ao fazê-lo, Xifeng não pôde evitar um suspiro. Agora, a situação estava invertida. O destino realmente sabia como brincar com as pessoas. Julgando pelo tom de Lindy Phelan, Xifeng podia discernir que Lindy Phelan pretendia se aproveitar de sua influência. Se você deseja me recrutar, diga-me primeiro que tipo de benefícios planeja oferecer. Xifeng perguntou calmamente. Irmão especialista, eu garanto que você ficará satisfeito. Assim que você se juntar a Shadow, você se tornará imediatamente um ancião da guilda. Além disso, nossa guilda tem um grande apoio por trás de nós, e temos bastante financiamento, então podemos definir temporariamente seu salário anual em 1 milhão de créditos. Além disso, daremos a você 10% das ações da Shadow. Acho que você sabe o valor das ações de uma guilda, certo? Desde que a Shadow cresça gloriosamente no futuro, esses 10% valerão muito mais do que dezenas de milhões de créditos. Nenhuma outra guilda pode oferecer esse tipo de tratamento, Lindy Phelan explicou, muito satisfeito consigo mesmo. Suas palavras até comoveram seu próprio coração. Isso era 10% das ações da guilda. Atualmente, todas as guildas por aí só ofereciam altos salários anuais ao recrutar um especialista, nenhuma delas cederia voluntariamente uma parte das ações da guilda. Com o crescimento de uma guilda, o valor de suas ações aumentaria continuamente. Além disso, com o potencial de crescimento de domínio de Deus, se a Shadow se desenvolvesse adequadamente com o tempo, esses 10% poderiam representar bilhões de créditos ou mais. Portanto, todas as grandes guildas não ofereceriam simplesmente suas ações, e sim escolheriam a decisão sábia de oferecer um salário fixo. Quem está fazendo essa promessa? Xifeng ficou levemente desconcertado. Ele não pensou que a Shadow seria tão decisiva em suas ações. Na vida anterior de Xifeng, embora ele fosse o líder da guilda Shadow, ele não possuía nenhuma ação da guilda. No entanto, Xifeng havia se tornado líder da guilda recentemente naquela época, então ele não pensou muito no assunto. No final, a guilda o expulsou. Pode-se dizer que as ações de uma guilda eram a verdadeira prova da autoridade de alguém. Se Xifeng tivesse 10% das ações da guilda naquela época, Lan Ailon não teria ousado expulsá-lo casualmente da guilda e cortar todas as conexões com ele. Nosso líder da guilda fez essa promessa. Claro, com sua força, a posição de líder da guilda será, sem dúvida, sua no futuro. Lindy Phelan começou a bajular Xifeng sem hesitar. Muito bem, Xifeng riu calmamente. Ele então, com um tom frio como gelo, disse arrogantemente, volte e diga ao seu líder da guilda o seguinte, se você quer que eu me junte a Shadow, então eu quero 60% das ações da guilda e a posição de líder da guilda. Caso contrário, não há acordo. Terminando de falar, Xifeng desligou a chamada. Claro, ele só disse essas palavras como uma brincadeira para provocar Lindy Phelan. Mesmo que a Shadow estivesse disposta a ceder 100% de suas ações, Xifeng ainda rejeitaria a oferta sem hesitação. Ele jurou que nunca mais usaria o nome odioso de Shadow. Ele simplesmente disse essas palavras porque sabia que Lindy Phelan, Zanlovei e Lan Ailon nunca concordariam verdadeiramente com tal pedido. Afinal, com 60% das ações da guilda, Xifeng se tornaria o chefe da Shadow, sua palavra seria final. Quer fosse Zanlovei ou Lan Ailon, nenhum deles suportaria ser subordinado de outra pessoa. Que tom dominador! Não é à toa que ele conseguiu forçar a União Marcial, que é ainda mais forte que a Shadow, a sofrer uma grande perda. Infelizmente, ele não é uma pessoa de mente aberta. Se ele tivesse aceitado a oferta, com base na força que ele possui, ele poderia facilmente se tornar o verdadeiro chefe da Shadow no futuro, se quisesse. Embora Lindy Phelan admirasse Xifeng, ele zombou desdenhosamente ao determinar que Xifeng era um sujeito grosseiro. No entanto, sem um apoiador para confiar, era impossível para Lindy Phelan subir mais na hierarquia da Shadow. Zanlovei confiava muito mais em Zhou Yu do que em Lindy Phelan. Lindy Phelan era simplesmente um membro de elite da guilda aos olhos de Zanlovei. Portanto, era imperativo que Lindy Phelan procurasse um apoiador confiável. Enquanto isso, um sujeito grosseiro como Xifeng não poderia ser um apoiador melhor. Embora 60% do total de ações parecesse um pouco alto, se Lindy Phelan se esforçasse muito, não era um número impossível de alcançar. Parece que terei que reorganizar suas palavras antes de relatar ao irmão Zan e ao irmão Lan. Neste momento, Xifeng nunca imaginaria que seu comentário casual destinado a irritar Lan Ailon e Zanlovei se tornaria o novo objetivo de Lindy Phelan.
Dentro da caverna do Deus das Chamas, Xifeng tirou uma das escrituras do sol flamejante de sua bolsa. Ele então abriu o livro, lendo as invocações dentro. De repente, a escritura do sol flamejante se incendiou, emitindo chamas douradas deslumbrantes. Como se a mana do tipo fogo dentro da caverna do Deus das Chamas tivesse se transformado em soldados, tudo correu em direção à chama dourada, submetendo-se a ela. A chama dourada era como um imperador entre as chamas. Na realidade, não era apenas a mana do tipo fogo que foi afetada. Até a chama demoníaca azul gelo de Xifeng ficou inquieta, dando a noção de submissão. Que tipo de chama é essa? Xifeng olhou para o feixe de chama dourada, seu coração cheio de curiosidade. Para fazer até a chama demoníaca azul gelo de nível 2 se submeter, se essa chama tivesse um nível, eu me pergunto a que nível ela pertenceria? Deveria ser pelo menos nível 3, possivelmente nível 4. Se Xifeng pudesse absorver esse feixe de chama dourada, sua força poderia subir a um nível totalmente novo. Infelizmente, essa chama não era uma chama misteriosa, então Xifeng não tinha como absorvê-la. Após um minuto, a chama dourada afundou no corpo de Xifeng após absorver uma quantidade suficiente de mana do tipo fogo. Instantaneamente, um novo efeito de status apareceu na barra de status de Xifeng. Bênção do Sol Flamejante. Aumenta a resistência ao fogo em 100 pontos e reduz o dano de ataques do tipo fogo em 90%. Todo dano do tipo fogo recebido tem 20% de chance de recuperar uma quantidade equivalente de HP. Dano causado a monstros do tipo fogo aumentado em 100%. Duração de 2 horas. Efetivo apenas dentro da caverna do Deus das Chamas. Na realidade, o propósito original da escritura do Sol Flamejante era simplesmente para a conveniência dos jogadores ao caçarem um ambiente quente. No entanto, quando usada dentro da caverna do Deus das Chamas, onde a densidade de mana do tipo fogo era extremamente alta, seus efeitos aumentavam muitas vezes. Daí o motivo pelo qual o patrulheiro na vida anterior de Xifeng foi capaz de enfrentar sozinho os monstros de elite e chefes de classificação chefe aqui. Para começar, Xifeng já tinha 20 pontos de resistência ao fogo. Agora que ele ganhou mais 100 pontos, ataques de fogo normais seriam apenas uma coceira para ele. Sem mencionar, havia também a redução de 90% no dano de ataques do tipo fogo. Esse aumento era simplesmente incrível. Com a bênção do Sol Flamejante, Xifeng avançou corajosamente mais fundo na caverna do Deus das Chamas. Havia múltiplos caminhos na caverna do Deus das Chamas, e ela era extremamente espaçosa. Os jogadores poderiam facilmente se perder na caverna. Isso, no entanto, não era um problema para Xifeng. A caverna do Deus das Chamas era como seu próprio quintal, e muito rapidamente, ele localizou um cão de lava de nível 25 solitário deitado em lava solidificada e enegrecida. Cão de lava, monstro comum. Nível 25. HP 5400 de 5400. O cão de lava era várias vezes maior que um leão normal. Seu corpo inteiro emitia chamas vermelhas, sua pele era de um amarelo escuro, e ele tinha um par de olhos grandes e vermelhos. Detectando a presença de Xifeng, o cão de lava abruptamente se levantou, seus olhos vermelhos como sangue encararam Xifeng enquanto ele soltava um rosnado baixo e irritado. As garras afiadas do cão de lava facilmente quebraram um pedaço de rocha carbonizada. Assim que Xifeng desembainhou a lâmina abissal e o lago de prata, o cão de lava cuspiu uma boca de chamas em Xifeng. Sem segurar nada, Xifeng ativou a chama demoníaca azul gelo, cobrindo todo o seu corpo com uma chama azul profunda. Ele então avançou em direção à bola de chamas de frente. O ataque do cão de lava poderia originalmente devorar quase metade do HP de um tanque do mesmo nível. No entanto, quando atingiu Xifeng, o ataque causou apenas cerca de 10 pontos de dano. O dano causado pelo ataque do cão de lava foi ainda menor que os ataques de um monstro comum de nível 10. Como esperado, com 120 pontos de resistência ao fogo, minha resistência atingiu níveis extraordinários. Terminando de experimentar sua durabilidade, Xifeng chegou na frente do cão de lava e enviou um golpe cortando sua nuca, desenhando uma poça de sangue quente. Um dano de 345 pontos apareceu acima da cabeça do cão de lava. O dano estava dentro do intervalo aceitável de Xifeng. Além disso, devido ao cão de lava ser 11 níveis mais alto que ele, a proficiência de habilidade de Xifeng também disparou com velocidade relâmpago. Cada uso lhe rendeu 3 pontos de proficiência. Embora o cão de lava fosse poderoso, Xifeng só precisava tomar cuidado com suas habilidades de área como o sopro de chamas e a explosão de chamas. Sem a ameaça dessas habilidades poderosas, Xifeng só precisava lidar com as garras afiadas do cão de lava. Com as técnicas extraordinárias de esquiva de Xifeng, além de sua agilidade muito alta, ele poderia facilmente desviar dos ataques das garras afiadas do cão de lava. Antes que um minuto se passasse, Xifeng matou o cão de lava de nível 25, o monstro deixando para trás um cristal de chama e várias moedas de cobre após sua morte. O sistema Soul, cão de lava de nível 25 morto. Diferença de nível de 11.
Experiência obtida aumentado em 1100%. Obtido 16.500 de experiência. Fim dos capítulos do 199 ao 201. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!